Finalmente estou aqui diante de vocês. Estou baixinha aqui atrás do pedestal, não vejo algumas pessoas aqui na frente. E um dia realmente especial, né? Um dia, pelo menos por mim, bastante esperado. E nós estamos alegres e com certo temor, né? Eu acho que esse temor de estar diante de pessoas que têm uma intenção de transformar contextos, que têm uma intenção de fazer diferença no seu espaço, no lugar onde convive, essa expectativa de como é que eu posso fazer diferença, o que é essa possibilidade de uma cultura mais íntegra. Então, é realmente fantástico poder saber que várias pessoas têm tido esse anseio e se reúnem aqui hoje para nós debatermos esta questão. Nós estamos na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma universidade confessional, uma universidade que prioriza os princípios cristãos, principalmente os princípios cristãos reformados, a ideia de que todas as coisas existem e devem ser feitas para a glória de Deus. Isso tem permeado a liderança, tem permeado as atividades de um modo geral. E uma das práticas da Universidade Presbiteriana Mackenzie já há algum tempo é começar todas as atividades com uma palavra bíblica, oração, sempre que possível tendo um capelão, um representante da chancelaria da universidade presente. Então, antes de qualquer coisa, eu vou convidar o reverendo Marcelo Coelho de Almeida, que vai fazer essa devocional para a gente. Muito bom dia a todos. Quero saudar de uma forma muito especial a doutora Inês Augusto Borges e dizer que me sinto muito feliz de poder hoje ter sido escalado para estar aqui e poder fazer a reflexão bíblica e também ver, depois de 20 anos quase, né, que a gente se conhece, desde 1998, quando essa ideia, esse sonho de educação por princípios estava pulsando como uma dinamite prestes a explodir dentro do coração da doutora Inês, e a gente participou juntos, é claro, eu apenas acompanhei, num projeto numa escola da periferia extrema de São Paulo, um bairro ainda que nem estava pronto, ali uma igreja, que viria a se tornar a igreja organizada depois, por enquanto ainda era uma congregação, que nós chamamos na igreja presbiteriana, uma igreja em formação, mas com uma casa, chamada Casa Velha, na propriedade da igreja, onde ali começou-se, né, um embrião, um trabalho, e vocês que talvez não conheçam ainda a doutora Inês vão ver hoje nas exposições o quanto ela é apaixonada. Mas, muito mais do que a paixão, tudo isso se tornou factível, né? Tornou-se realidade por intermédio do mestrado, depois do doutorado, todas as produções que a gente vê, que a doutora Inês tem, tudo dentro desse tema, né? Do tema da educação por princípios. Fico muito feliz e parabenizo a doutora Inês por esse evento. Eu quero ler um trecho da Palavra de Deus sobre oração. Uma vez que estamos aqui entre professores cristãos preocupados com uma educação cristã de fato para a formação integral, a gente pode refletir um pouquinho sobre oração em tempo de guerra, em tempo de violência, em tempo desastres, em tempo de situações que nos entristecem mais do que nos alegram. Mas, como cristãos, somos sempre levados à oração, como uma prática de tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que, os princípios nos quais fomos formados, a nossa fé foi edificada. A gente pode ter princípios fortes, mas a gente precisa da prática da oração. E a oração de Abacuque é uma oração em tempos como esses que nós vivemos, de tudo isso que eu citei aqui.
Na oração dele, ele diz: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. A guerra e a grande batalha da educação cristã é estabelecer o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem e da sociedade como unificados e atrelados. Tudo aquilo que nós lutamos em favor de uma educação cristã é contra tudo o que se afasta de Deus. E a primeira coisa que afasta o ser humano de Deus é o conhecimento de Deus, né? E esse pecado de rejeitarmos o Senhor traz consequências absurdas para nós mesmos, para a sociedade. É o que os teólogos chamam de efeitos noéticos do pecado. Noéticos no sentido de nous, da mente, né? Ou seja, uma mente reprovável, uma mente que rejeita o conhecimento de Deus, uma mente que usa a inteligência que Deus deu para se afastar de Deus. E aí a gente tem a nossa grande batalha contra o ateísmo estrutural, contra o ateísmo hoje militante, contra uma ideia de se tentar desvencilhar o homem da sua origem, da sua fonte, que é o Senhor. Mas nem todo ateísmo é intelectual. Existem casos de decepção com Deus na história, o que leva pessoas ao ateísmo. Muitos casos de pessoas que vieram para o lado da militância ateísta é porque justamente se decepcionaram com o Senhor. Dentro de um contexto muito próximo do que Abacuque ora, dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Talvez por uma não compreensão da soberania de Deus, muitas pessoas abandonam o Senhor e tornam-se vorazes adeptos a buscar outros que também o abandonam, dizendo: Deus não escuta oração, Deus não faz nada por nós. O máximo que a gente pode ser é deísta, ou seja, Deus criou, mas foi tirar férias. Ele escolheu a melhor das praias que ele fez e foi para lá e esqueceu da humanidade e está lá até hoje, não intervém. Mas essa oração de Abacuque, o meu tempo aqui é sempre bastante pontual, né? E eu queria motivar-nos à vida cristã, é sempre esse o objetivo das nossas reflexões. Essa oração de Abacuque aponta algumas coisas acerca do silêncio de Deus. Primeira coisa é que Deus, por vezes, de fato, fica em silêncio. Na nossa experiência, a gente sabe que nem todas as nossas orações são ouvidas e atendidas pelo Senhor. Ainda bem, né? Se a gente olhar para trás e a gente reconhecer que tudo aquilo que a gente pediu, se Deus tivesse feito como se fôssemos filhos caprichosos, aqueles a quem o pai, ao invés do limite, dá tudo que ele quer, provavelmente a gente não estaria aqui, porque não teríamos sido preservados de tantas situações que o Senhor nos privou por causa do seu silêncio. Então, uma realidade da oração de Abacuque é que Deus, por vezes, fica em silêncio, né? E um outro aspecto dessa oração é que o silêncio de Deus não significa que ele deixou de ser soberano. O silêncio de Deus não significa que ele não está olhando, que ele não está vendo, né? E ele é Deus, nós não somos. Ele é Deus, ele sabe a hora de agir, né? Ele nos ensina que o que é bem-aventurado, que está como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto. E a folhagem não cai, não murcha, porque o Senhor sabe o que faz. E o fato dele agir conosco de forma soberana, inclusive, às vezes, não respondendo às nossas orações, mostra não a sua ausência, mas, na verdade, a sua soberania e o seu cuidado.
E também o silêncio de Deus, e principalmente aqui no contexto da carta de Abacuque, significa que, às vezes, Deus usa do seu silêncio como disciplina para confrontar a desobediência do seu povo. Nem sempre nós devemos achar que a não correção é uma graça benevolente de Deus. Pelo contrário. Às vezes nós colhemos o que plantamos, e isso como fruto do cuidado paternal de Deus e do zelo que o Senhor tem com os seus filhos em mostrá-los que eles não devem se afastar deles. E é exatamente o que acontece aqui no contexto de Abacuque. Deus mesmo suscita os caldeus para executar essas violências contra o povo, e é sobre o que Abacuque ora. Portanto, queridos, que nós sejamos motivados à oração, que nós sejamos insistentes na oração, que não nos conformemos com a violência, com os acidentes que ceifam vidas de crianças, com a guerra, com pessoas que, enfim, cometem todo tipo de atrocidade. Não nos conformemos, oremos ao Senhor, clamemos ao Senhor, inclusive nos termos do profeta Abacuque. Mas mantenhamos nossa fé no Senhor, mantenhamos nossa esperança em Cristo e, sobretudo, a nossa certeza de que o Senhor é por nós, que o Senhor está conosco entre os que nos ajudam. Talvez na sua tarefa de educador, você pode até pensar que é uma batalha inglória, é uma luta que você não aguenta mais porque as suas orações não são ouvidas. Elas são ouvidas. Só que, às vezes, o Senhor trata conosco a partir dele, da sua soberania. E isso é muito bom para nós. Isso também nos leva para mais perto do Senhor, porque, enquanto precisamos, a gente chama. Quando Ele nos dá muitas alegrias, a gente costuma olhar mais para as nossas coisas do que para o Senhor. De fato, os dias que nós vivemos não são bons, mas nós precisamos insistir na oração, conhecendo também um pouco do caráter de Deus, que é soberano sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê um dia excelente aqui de trabalho. Mais uma vez eu parabenizo a doutora Inês e que tenhamos todos nós muito bom proveito desse evento no dia de hoje. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tantos frutos, ó Deus, hoje sendo colhidos e, ao mesmo tempo, sementes que caem no meio dessa colheita para transformarem-se, ó Deus, em novos frutos na vida desses professores, desses educadores que aqui estão. Que possam, ó Deus, a partir de tudo aquilo que o Senhor já produziu pela vida da doutora Inês e pela sua obra, pela palestra que vamos ter hoje, pela obra lançada, que o Senhor também, ó Deus, fecunde o solo dos corações para que mais e mais projetos, mais e mais ações e mais guerreiros do Senhor sejam levantados, ó Pai, na luta contra aqueles que se afastam do Senhor. Que o Senhor abençoe também o nosso coração, para que a gente se aproxime de Ti, mesmo quando as situações são difíceis. Que a gente tenha um coração colocado na presença do Senhor, aos pés do trono de Cristo, da cruz de Cristo, para que possamos cada vez mais, ó Deus, seguirmos em Cristo e com Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Nós agradecemos o Senhor pelo Teu cuidado e te pedimos que o Senhor olhe por toda essa violência que sofremos em todos os âmbitos, ó Deus, por onde nós passamos, dentro dos corações humanos e fora dele com as ações inconvenientes que muitos praticam. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga corações que se dobrem diante de Ti e uma sociedade transformada a partir desses corações. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos ao reverendo Marcelo, agradecemos à chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que disponibilizou o pastor para estar conosco nesta manhã. E agora eu gostaria de conhecer um pouquinho, assim, muito rapidamente, né, de onde são as pessoas que estão
por aqui. Sei que tem gente que veio de longe, não sei quem veio de mais longe, mas tem gente de Santa Catarina aqui, né? Cadê? A Adriana e o Everson, Blumenau e Criciúma. Muito obrigada. Glória a Deus pela vida de vocês. Juiz de Fora, Elienay e o pastor Eli. Bem-vindos. Viajaram ontem o dia inteiro para descansar e estar conosco hoje. Alguém mais de outro estado? De outro estado, não. Mas eu gostaria só que levantasse, desse um tchauzinho aí e dissesse de onde você é. Quem começa? Mauá, lá atrás. Paraguaçu. Mauá, quem mais? Santo André. Ribeirão Pires. São Bernardo, São Caetano. São Bernardo, lá atrás. Campinas. Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. Cadê Ribeirão Pires? Lá atrás. Enfim, estamos bem representados. Temos um tempo aparentemente longo, né? Previstas 8 horas de palestra, 8 horas de reflexões. Eu gastei um tempo assim orando e fazendo PowerPoint, e colocando coisas e tirando coisas, e dizendo, Deus, ponho isso, tiro isso, deixo... E não quero ficar muito presa ao que está lá. Tem algumas coisas que são muito relevantes, a gente vai trabalhar. Se, de repente, eu me adiantar, falar algumas coisas aqui, a hora que eu ver a tela, eu digo, gente, já falamos disso, vamos passar, vocês entendam que é assim que as coisas funcionam, né? Quando nós estamos preparando um curso, preparando uma palestra, muitas coisas vêm ao nosso coração, à nossa mente, fervilhando ali. Agora virão outras que precisam ser ditas. Existe uma ordem, existe uma constituição do curso que nós queremos respeitar, mas não vamos ficar muito presos, né, a cada palavra que está escrito ali. Não tenho muita facilidade para ler nessa distância, tenho dificuldade com a visão e fiquei um pouquinho em dúvida se eu ficaria ali perto do computador, se eu ficaria aqui. E vamos fazer essa primeira parte aqui. Se mais tarde eu precisar sentar e ficar lá, nós vamos reverter um pouquinho, ficar lá. Estamos em casa. Eu acho que todos, de alguma forma, conhecem um pouquinho quem sou eu, as minhas limitações, dificuldades com a visão, algumas questões aí de voz, que às vezes a voz falha, mas são pessoas, todos vocês, pessoas que estão interessadas em muitas outras coisas, não é só em ver uma excelente apresentação, que não é bem o caso aqui. Ok? Perguntas. Vocês têm um bloquinho, vocês podem aproveitar o bloquinho e destacar, fazer perguntas por escrito, entregar na hora do intervalo, a gente tenta responder. Mas é possível também que uma pergunta assim, muito especial, muito essencial, seja necessária. Então, em algum momento, se você quiser fazer essa pergunta, entrega para alguém aí do apoio, né, para as meninas, e tragam aqui. Eu acho um pouco complicado eu interromper e dizer, pode falar, porque aí nós saímos um pouco do que é esse projeto. Eu estou falando em constituição do curso. A constituição do curso tem a ver com a ordem do curso, tem a ver com o conteúdo que foi pensado, que foi disponibilizado no site, inclusive o título dos conteúdos, e que isso precisa ser cumprido. E, mesmo sendo um tempo grande, é necessário essa ordem, né? O que mais? Eu quero falar para vocês de livros. Aliás, faz um tempo mesmo grande que eu não converso com o pastor Marcelo, e eu não tinha noção de falar de escolinha de educação por princípios há 20 anos atrás, né? Em 98. E 98, lá nessa congregação da Igreja Presbiteriana da Penha, lá na Zona Norte, começamos um trabalho chamado Nacional Presbiteriano de Filadélfia. Eu estava começando a escrever a minha tese de doutorado, a minha dissertação de doutorado. Eu tinha conhecido, em 2006, o Dr. Paul Gelli e essa abordagem educacional chamada Educação por Princípios. Escrevi o primeiro livro, que foi a dissertação de mestrado, chamado Educação e Personalidade, a dimensão sócio-histórica da educação cristã. No último capítulo desse livro, que foi publicado pela editora Mackenzie, eu coloquei
o último capítulo era especificamente sobre educação por princípios, mas era a minha visão primeira da educação por princípios. Tinha conhecido em 96, estudei um pouquinho em 97, 98 estava escrevendo a dissertação, abrimos a escola, 99 terminei, 2000 defendi a dissertação. O livro foi publicado em 2001 com um capítulo que dizia, inclusive, assim, trazia muitos detalhes sobre essa escolinha, com plano de curso e tudo, um plano semanal de educação para o Núcleo Educacional Presbiteriano Filadélfia. Nós tivemos 40 crianças nessa escola. Começamos com 13, né, Marcelo? Marcelo estava lá ajudando, eu tinha esquecido disso quando vi o nome do Marcelo escalado pela chancelaria para estar aqui. Marcelo, a esposa e a filhinha, Vitória. Foi um tempo de muita luta, mas um tempo assim de semear mesmo, um tempo de semeadura, de ver crianças dali do bairro que não teriam condição de estar numa escola, as crianças aprendendo a refletirem com base em princípios. Esse livro ficou esgotado rapidamente. Em 2014, nós fizemos uma segunda edição, Educação e Personalidade, a Dimensão Sócio-Histórica da Educação Cristã, essa publicada pela editora Cultura Cristã, e eu substituí totalmente o último capítulo. Não falo do Núcleo Educacional Presbiteriano Filadélfia aqui, porque, ao fazer a segunda edição, eu imaginei assim, ali estava só um embrião do meu conhecimento de educação por princípios, né? O meu primeiro olhar, a minha primeira tentativa de aplicação num contexto em que eu era a diretora, eu era a secretária, eu era a captadora de recursos, né? Nós tínhamos alguns patrocinadores que ajudavam a manter o salário das poucas professoras, e lanche, uniforme, material. Foi um tempo muito especial, mas eu achava que a informação que tinha naquele capítulo era limitada comparada com o que eu tinha em 2014. Estado com o Dr. Paul Gelli, lá em Massachusetts, eu tinha estado na FACE, na Foundation for American Christian Education, na Virgínia, em 2012. E essa nova experiência, esse tempo de novas reflexões e tal, me pareceu que era necessário aparecer, né, nesse texto. E o meu último capítulo foi totalmente modificado, inclusive com fotos da Escola da Virgínia e de New Testament School, que é a escola do Paul Gelli. Lamentei hoje, ao ouvir o Marcelo falando, eu fiquei com vontade de ter o último capítulo do primeiro livro sobre a escola no Núcleo Educacional Filadélfia. Tudo isso é importante porque esse não é um congresso de educação por princípios. É importante eu fazer essas ressalvas em relação ao que foi dito, porque não é nem especificamente um congresso de educação por princípios, nem um congresso especificamente de educação para a integridade. Essas duas coisas são complementares, são fundantes mesmo de tudo que Deus tem feito através da minha vida durante esses 20 e tantos anos, mas eu não estou mais vinculada nem à AECEP, que é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, porque fui diretora dessa associação durante um tempo e Deus vai nos levando a outras áreas, né, outras frentes de trabalho. Amo a AECEP, amo as escolas associadas, amo as pessoas. A Adriana, que veio lá de Blumenau, continua no conselho da AECEP. Adriana, cadê a Adrianinha? Ali, conselheira, era diretora. No tempo que eu era vice-diretora, ela era diretora comigo. E ela saiu porque teria um bebê no mês seguinte à Assembleia das Escolas. Eu saí porque Deus realmente me dirigiu para alguma coisa que eu não tinha a menor ideia o que era. Mas eu tinha convicção que eu tinha que sair. E, no final daquele ano, eu fui solicitada a contribuir com o Instituto Renovo, que estava trabalhando na elaboração de uma nova abordagem educacional, agora pensando na aplicação em escolas não necessariamente confessionais e escolas públicas. E desse distanciamento da AECEP, especificamente, da educação por princípios, saiu esse desafio e esse mergulhar na pesquisa histórica e mergulhar na história da educação, desde os hebreus e os apologetas e a educação clássica, e um mergulhar numa educação que deu resultado durante séculos e que
partir de um momento em que surge uma visão de que a educação é laica, que a educação não tem que ter princípios fundamentais, princípios absolutos, ela vai relativizando tudo, a educação começa uma derrocada, começa um empobrecimento, e tudo isso estava muito claro no meu coração. Quando alguém perguntava assim, é possível aplicar uma educação de qualidade na escola pública? E eu cheguei a dizer assim, se nós voltarmos 50 anos atrás, se a escola voltar a ser o que era 50 anos atrás, ela já vai melhorar muito. E algumas pessoas diziam, não é bem isso que nós queremos mais, nós queremos uma educação centrada em princípios mesmo. Dessa reflexão, desse olhar para a história, desse desafio de escrever numa linguagem mais acadêmica, mais laica, usando o termo com muita restrição, porque a educação não é laica e não é neutra, mas num olhar mais clássico, saiu o livro Educação para a Integridade. Este livro já faz parte do nosso tema hoje, faz parte do curso, pessoas já tinham, outras estão recebendo agora como parte, né, do curso, outras vão adquirir ali fora. Esse livro não é especificamente educação por princípios, esse livro não é especificamente educação clássica, no sentido que algumas editoras estão retomando. Esse é algo realmente novo, que junta toda essa experiência com a história da educação, com a história da nação americana, que foi estruturada com base em princípios cristãos, toda essa experiência com mestrado em educação cristã. Já em 98, quando eu comecei a escrever esse trabalho, eu fiz um capítulo inteiro que se chamava Breves Considerações sobre a História da Educação, e falo da educação antes dos hebreus, inclusive, educação dos hebreus, educação no início da era cristã. Enfim, esse capítulo está bem preservado aqui. Então, são coisas que foram sendo agregadas. O doutorado em Ciências da Religião me permitiu perceber o quanto não tinha clareza na época. Agora, sim, olhando para o doutorado, eu percebo quantas vezes eu, em trabalhos do doutorado, eu olhava para as abordagens educacionais como sendo elas a autoridade e não a tradição cristã e não a Bíblia. Vários trabalhos. Eu tive uma disciplina que se chamava Abordagens Pedagógicas e Religião, e nós estudávamos algum teórico, por exemplo, Philippe Pinot, e quais são os pressupostos da visão educacional dele, quais são os desafios que ele propõe para o educador e tal. E a última parte dos nossos trabalhos era sempre assim: implicações para a educação na igreja, implicações para a educação religiosa. E foi assim com Paulo Freire, foi assim com Piaget, foi assim com Rousseau. Então, Rousseau disse isso, implicações para a educação cristã. Não era como nós podemos olhar para o texto de Rousseau à luz de uma cosmovisão cristã, era o contrário. Era como, para a igreja, trazer para o nosso contexto educacional religioso as ideias desses educadores. Vocês têm ideia do que é isso? Só mais tarde é que eu fui me dando conta de como o que acontecia no meu doutorado aconteceu também no mestrado, em menor escala, mas acontece nos seminários, acontece nos diversos institutos bíblicos, acontece com a própria educação cristã. Nós temos uma educação dita cristã, escolas cristãs, mas nós temos os John Dewey e os Piaget, e etc. Todos esses que são os heróis da educação. São eles que dizem a última palavra e não a tradição judaico-cristã que fundamentou a pedagogia antes que houvesse essa palavra como ciência da educação. Pedagogia científica surge num contexto de desalojar a responsabilidade da igreja e da família no processo de educar a geração seguinte. Essa responsabilidade é trazida para o Estado quando surge essa ciência da educação. Esse é o pano de fundo no qual foi escrito o livro Educação para a Integridade. Vou fazer uma apresentação de detalhes do livro aí, à medida que o dia vai passando. Só que, num dia em que eu estava dando um treinamento para pessoas que estão mergulhando profundamente nesta abordagem da educação para a integridade,
em algum momento daquele dia, me ocorreu que não basta educação para a integridade. É necessário pensarmos numa cultura da integridade. A educação é fundamental. A educação, da forma como ela tem sido realizada nos últimos século e meio, pelo menos, ela tem dado os frutos que nós temos colhido. As pessoas não fazem muito essa relação. Nós precisamos fazer. Mas a educação determinou conteúdos em relação a entretenimento, política, moda, família, saúde, direitos humanos. A educação foi moldando pessoas para pensarem de uma forma que parece laica, parece neutra, mas é uma forma absolutamente anti-Deus. Então, a educação para a integridade é muito importante, mas nós precisamos já estar fazendo educação para a integridade com uma percepção de que todos nós, em alguma medida, somos educadores. Quem trabalha com comunicação está educando, quem trabalha com saúde está educando, quem trabalha com moda, quem faz brinquedos, ou não. Os brinquedos que as nossas crianças utilizam, as festas de aniversário, as roupas, os desenhos nas camisetas, tudo isso tem ideias por trás. Nada é absolutamente neutro. E tem uma cultura que é oposta à cultura da integridade, uma cultura que está permeando todas as áreas da vida. E, ao falar em educação para a integridade, precisamos esticar o nosso olhar, projetar o nosso olhar lá na frente e pensarmos, é uma cultura de integridade que precisa ser sonhada. Esse sonho precisa ser transformado em projeto, para que esse projeto se transforme em realidade. Então, continuando a falar de livros, para nos dirigirmos já a algumas coisas que estão ali, a Nancy esperando, né, que hora que eu mudo aqui, mas eu vou primeiro. Então, nós temos Educação e Personalidade, a dimensão sócio-histórica da educação cristã, tem os capítulos sobre história da educação, depois tem um capítulo sobre João Amós Comênios, a didática magna, um capítulo sobre Vygotsky, sobre Frenet, e um último, Educação por Princípios, com histórico nos Estados Unidos, histórico no Brasil, a definição dos próprios princípios e fotografias e tal de práticas de educação por princípios mais lá nos Estados Unidos do que aqui. Esse livro não temos muitos exemplares. Depois de voltar dos Estados Unidos dessa pesquisa, e antes de escrever o Educação para a Integridade, eu traduzi este livro do Dr. Paul Gelli, Educação por Princípios, Fundamento de Currículo Escolar. Também temos poucos exemplares ali. Antes do de currículo, eu traduzi este aqui, Ensino e Aprendizagem, Abordagem Filosófica Cristã, que um capítulo fundamental para toda a obra do Paul Gelli. Ele chama de apenas duas abordagens. Ele começa dizendo que existem apenas duas abordagens educacionais. Uma cristã e uma humanista, uma abordagem fundamentada nos princípios hebraicos, princípios bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e a outra abordagem humanista. Então, todas as visões educacionais que são consideradas neutras, na verdade, são na prática, abordagens centradas no homem, e o Dr. Paul Gelli trabalha isso com muita clareza. Escrevi, mais tarde, o que foi chamado de uma educação por princípios de bolso, né, ou pílulas da educação por princípios, componentes essenciais da educação por princípios. Eu escrevi este livrinho para um encontro de capacitadoras em educação por princípios. Então, foi escrito em forma de ensaio para ser lido durante a palestra e acabou virando este livrinho. Um livro que a Rebeca me pediu para enfatizar que não estava sobre a mesa quando alguns de vocês já passaram por lá, é livro do Dr. Paul Gelli também, Ensino e Discipulado, aqui especificamente para a Igreja e Família. No subtítulo, a educação no lar e na igreja como estratégia para discipular nações. Só para deixar bem claro, a obra do Dr. Paul Gelli é uma só. Ele tem um livro chamado Go Ye Therefore and Teach All Nations, né, num inglês mais antigo, ide, portanto, e ensine todas as nações. Dessa obra dele, que é uma obra em 2 volumes, 1.300 páginas, 600 e poucas páginas cada volume, ele tem capítulos sobre administração escolar,
com base em princípios, a educação no lar, na igreja e na escola. A ESEP traduziu os livros mais especificamente para a escola, a Cultura Cristã traduziu este mais focado no lar e na igreja. Mais um livrinho que eu trouxe, só 5, Convivências, um livrinho meu de poemas, que eu também escrevo poemas, né? E um dia, reunindo os poemas de 30 anos atrás, e salvei um arquivo com o nome de Convivências. Eu disse, uau, isso parece nome de livro e não de arquivo, né? E resolvi fazer uma produção livre aí, e publiquei esse livrinho chamado Convivências, coletânea de poemas diversos, alguma coisa assim. Então, tem poemas bem ligados à minha fé, à minha experiência com o Senhor, e tem poemas mais reflexivos sobre a sociedade, e poemas mais introspectivos, referentes à família, morte, mãe, irmãs, e tem aqueles poemas de amor, né? Que os poemas que eu falo da minha relação com meu esposo, tem aqueles poemas assim de dias de muito carinho, de muita inspiração, e tem aqueles de dias em que o Jornal Nacional era mais importante, né, do que um passeio na praia. E foi bem interessante quando eu escrevi esse livro, quando eu juntei todos os poemas e mandei para o meu marido, eu disse para ele, se tiver algum que você disser, eu não quero que isso seja publicado, me avisa que eu tiro. E ele leu, ele, não, está tudo lindo, gostei de todos, pode publicar. Eu disse, mas não tem nenhum. Ele disse, não, o que eu mais gostei foi aquele do Jornal Nacional. Então, e é interessante que muitas mulheres já me falaram assim, ai, eu vivi ali, né? Parece que eu que escrevi aquilo. Bom, voltando para o nosso trabalho agora, deixamos, este livro pode levar também, Nancy, obrigada, esse fica por aqui. E não ensaiei com a Nancy, mas vou estar assim, o próximo, por favor. Eu quero começar refletindo sobre uma imagem que nós colocamos ali, que é de uma bela catedral, né? Quando nós entramos numa catedral majestosa como aquela, para onde é que a gente olha? Normalmente para as colunas, os vitrais, as pinturas, né? Para toda a majestade dessa construção. Muito raramente, ou nunca, nós olhamos para os alicerces, para as bases, para os fundamentos. E nós precisamos começar a pensar quais são os fundamentos, quais são os alicerces, quais são os princípios de todas as coisas que são feitas, que são construídas. Assim como essa catedral imensa, ela precisou ter pilares profundos, né? Escavações profundas foram necessárias para dar solidez, para dar consistência a essa catedral. Assim também, se nós quisermos construir, não sei se essa é a melhor palavra, mas quisermos trabalhar para a edificação de uma cultura da integridade, nós precisamos pensar nos princípios, nas bases, no alicerce. Nós precisamos identificar onde é que a cultura perversa na qual nós estamos, onde é que ela está alicerçada, quais foram os princípios dessa cultura destrutiva, que é característica desse mundo globalizado. Não é de São Paulo, não é do Rio de Janeiro, não é de algumas regiões da periferia, mas há uma cultura de morte, é uma cultura de total oposição ao que nós queremos chamar de cultura da integridade. Há uma cultura mundial e ela tem um ponto de partida, ela tem princípios, ela tem bases, ela tem fundamentos que, se nós não conhecemos, nós ficamos tratando de um câncer com mertiolate, com band-aid, né? Nós precisamos entender o que é um princípio. Os princípios são base mesmo, os princípios são alicerce, mas nós podemos pensar também que o princípio é uma semente. E o que é uma semente? A semente tem poder, a semente tem dínamos, a semente ela carrega ali dentro daquela coisa minúscula, uma cápsulazinha, ela tem uma floresta inteira. Não é? Não é só uma árvore. Uma semente colocada no local certo, adubada, nutrida, que tem a iluminação, que tem a luz adequada, essa semente
vira um brotinho, esse brotinho se transforma num arbustozinho, esse arbusto se transforma numa árvore e produz frutos. E o que vai acontecer? De uma semente, milhares de frutos, de cada fruto, dezenas de sementes. Eu amo pinha, eu gosto muito de pinha. Já comeram pinha? Eu costumo guardar as sementes das pinhas para fazer trabalhos manuais, para fazer algumas coisas que tem sido bastante útil ter as minhas sementes lá. Outro dia eu fui contar, nunca tinha contado, numa única pinha pequena tinha 70 sementes. Eu não tinha noção que era tanto assim. 70 sementes numa única fruta. Cada semente pode virar outras árvores que vão produzir outros frutos com dezenas de sementes cada fruto. Então, numa semente tem uma floresta. E é por isso que eu acredito que é possível pensarmos numa cultura da integridade quando nós pensamos que princípios são sementes e que vocês já foram impactados por sementes de transformação, por sementes de mudança, e vocês querem mais. Então, há princípios em vocês, há sementes em vocês. Vocês estão produzindo frutos. Vocês estão produzindo frutos que vão produzir árvores e produzir outros frutos. É isso? Cada um aqui, no local onde está, tem essa semente, e eu quero, de alguma forma, oferecer mais sementes hoje, para que vocês tenham mais informações e mais condições de compartilhar com outras pessoas. Foram semeadas sementes de morte, e nós temos uma floresta, né, de muitas coisas ruins, mas nós estamos pensando numa floresta de integridade. E aqui, esta imagem para nos ajudar a pensarmos que a cultura da integridade precisa permear todas as áreas da vida. Temos ali educação, governo, área de política, né, área de saúde, área de moda, área de entretenimento. Não existe entretenimento neutro. Não existe. Ontem eu estava no salão para fazer a unha e chegou uma pessoa, começou a conversar com a outra manicure, e ela disse assim: alguém sabe de algum filme bom que está passando? E aí, porque eu quero ir no cinema e não sei o que está passando. Assim, o que é bom? O que é algum filme bom que esteja passando? Né? A pergunta não era para mim, eu fiquei quietinha, eu sou muito ruim, inclusive, eu não teria a menor noção menor condição de dar nenhuma informação para a pessoa, porque não é muito fácil eu achar que tem um filme bom. Mas as pessoas, às vezes, pensam, o que é bom? Assim, é alegre. Aí o rapaz começou a falar, tem um que é isso, é assim, é aventura e tal. Eu gosto de aventura. Como se fosse neutro. Assim, aventura, então eu gosto, porque eu gosto do estilo. Mas qual é a mensagem que está sendo veiculada, que está atingindo a mente das pessoas? Seja aventura, seja drama, seja terror, seja comédia. Não existe entretenimento neutro. E muito menos para as crianças. Não existe literatura infantil neutra. Não existe um curso neutro. Né? Curso, o que é curso? Nós estamos num momento de definição de palavras, e eu não estava pensando em definir especificamente a palavra curso aqui, mas curso tem a ver com o quê? Com sair de um lugar e ir para o outro. Qual é o curso? Qual é a trajetória? Qual é o curso de uma pedra? Se eu jogar aqui o curso dela, o curso tem a ver com currículo, com caminho, com distância a ser percorrida. Qual é o nosso curso hoje? Vai de tal hora a tal hora, mas se eu decidir aqui falar sobre qualquer coisa, não estou mais respeitando o que foi combinado a respeito desse curso. Há uma intencionalidade de quem prepara o curso e de quem vem para assistir um curso. Vocês sabiam que uma música pode ser um curso? Você sai de um ponto e termina de ouvir a música já num outro ponto. Você assimilou ideias, fez conexões neurais com aquelas frases, com aquele ritmo, e tem coisas acontecendo. Não tem nada neutro, absolutamente nada neutro, e as pessoas não têm percebido isso. Quando alguém fala, tem algum filme bom? Não está perguntando qual é a filosofia que está por trás desse filme. Não estamos interessados. E não estamos interessados em pensar qual é a filosofia que levou a sociedade, ou que trouxe a sociedade ao rumo no qual ela está. Eu fico muito
alarmada quando eu percebo que, quando se fala da violência no Rio de Janeiro, por exemplo. Vocês já viram alguém fazer alguma referência à educação nas escolas como tendo algum vínculo com a violência? Coloca o governo, coloca o exército, falam em alternativas, em soluções, e ninguém fala que as mães trabalhando fora, né, décadas, as mães trabalhando fora, e esses filhos já foram criados na creche desde pequenininhos, e muitos dos professores das escolas já são filhos de lares destruídos, e crianças que foram educadas num contexto de escola sem referência de pai, de mãe e de princípios absolutos, tudo relativo, e são professores, e são líderes, ninguém faz nenhuma relação assim. No século passado, a violência era muito menor, mas no século passado, os filhos de pais separados era muito menor. As crianças que ficavam em casa com as mães até 7, 8 anos de idade era quase que a totalidade. Um número pequeno de crianças ia para a escola antes dos 7 anos, ou tinha um tutor em casa. Ninguém faz nenhuma relação entre a educação em casa, a educação na escola, a educação nas igrejas, e o decréscimo dessa educação com o aumento de violência. Ninguém reflete sobre isso. Cresce o número de desempregados, milhões de desempregados no Brasil, mas muitas e muitas e muitas vagas de emprego que não são preenchidas, ou são preenchidas de forma inadequada. Quão imensa tem sido a frustração de muitas pessoas com profissionais de todas as áreas, que são profissionais desqualificados. Muitos desempregados, muitas vagas que não são preenchidas porque não existem pessoas qualificadas, não existem pessoas preparadas mesmo para escrever bem, para redigir bem, para compreender bem um texto, e ninguém faz relação entre a educação, a precarização da educação, e toda a violência, e todo o desemprego, e toda a maternidade e paternidade irresponsável. E aí nós temos uma necessidade urgente de dizer como é que nós vamos trazer um pouco de integridade para todas essas áreas, educação, entretenimento, todas essas coisas. Como é que a gente faz isso? Primeiro, nós precisamos entender que existe corrupção em todas estas áreas. Nós precisamos entender que há um germe de destruição em todas estas áreas, e já falamos um pouquinho disso. Tem uma outra figura aqui que nos ajuda a pensar nisso. Recentemente, eu li um trechinho de um livro que fala que falar da crise em educação, ou falar da crise política, ou falar da crise de violência é totalmente inócuo, como se nós estivéssemos falando de incêndio numa árvore no meio da floresta. Quando nós falamos de incêndio na floresta, nós não podemos falar de incêndio numa árvore. Nós precisamos entender que todas as árvores estão debaixo do mesmo incêndio. Pode ser que uma madeira mais resistente, no final da destruição total, uma árvore tenha ficado preservada, enquanto outras centenas foram consumidas totalmente. Há uma individualidade ali, mas não é um incêndio numa árvore, é um incêndio numa floresta. Entendem a figura aqui? Nós estamos falando de crise na nação, de crise em todas as instituições, e, na medida que o dia vai passando, nós vamos falando de outras coisas, e vocês vão perceber com mais clareza que é uma crise mundial mesmo. Não é no Brasil, não é na política do Brasil, é uma crise bem mais ampla. Essa corrupção sistematizada, esse incêndio generalizado, ele tem um ponto de partida, e nós precisamos entender. O que isso tem a ver mesmo com aquela outra imagem? Será que a Inês confundiu as coisas aí, né? O que é isso? Quem consegue identificar essa imagem? A arca. Quem identifica nesse desenho uma arca? Levanta a mão. Quero ver as mãos levantadas aí bem alto. Ok, pode abaixar. Quem é que não tem a menor ideia do que seja? Levanta a mão, bem alto. Poucas pessoas levantaram agora, mas
muitas não tinham levantado antes. Acho que tem uns aí que diz, não tenho ideia do que é isso. Mas muitas pessoas levantaram a mão e identificaram que é mesmo uma arca. Vocês têm noção do que significa isso? Uma montanha petrificada, as laterais dessa pseudo-montanha, né, dessa formação rochosa em forma de arca, é madeira petrificada mesmo, as laterais, como se fosse madeira colocada nessa posição. Depois existem teóricos explicando que mais acima havia um vulcão, o vulcão entrou em erupção, essa madeira foi atingida por esse material vindo do vulcão e petrificou isso. E os estudiosos dizem que tem mais ou menos 5.000 anos essa formação. Ali, medidas, porque muitos estudos feitos mostrando que essas medidas correspondem exatamente às medidas da arca. Já foram feitas perfurações. Tem alguns videozinhos do YouTube mostrando gente lá dentro, uma expedição chinesa, dentro. Não se faz assim, túneis em granito para passar o trem do metrô. Essas rochas de granito não são nada diante da tecnologia hoje, né? Com tempo e esforço, abrem-se túneis e atravessam uma montanha. Por que é que não fariam túneis ali nessa montanha, nesse monte em forma de barco, para identificar o que tem lá dentro? Por que é que não fariam isso? Existem videozinhos mostrando o que foi feito, mas ninguém mostra. Parece que o que vazou, mas ninguém estuda mais isso, ninguém fala disso, tudo muito. Por quê? A minha pergunta, ao decidir colocar essa imagem, é exatamente essa. Por que é que essas informações não estão nos livros das nossas crianças, nas escolas? Por que é que ninguém fala desse tipo de descoberta científica? Isso aqui, quem sabe o que é isso? Roda de carro de Faraó. Professor Robson, será que o senhor não está vendo coisas? Já tinha visto. Quem tinha visto? Algumas pessoas. Esse é um público fantástico para trabalhar, né? Mais recente. Pessoas bem informadas. Talvez, se eu estivesse num outro auditório com 10.000 pessoas, ninguém iria dizer isso. Eu não tenho a menor ideia o que é isso. Depende de outros lugares, 100.000 pessoas não diriam isso, né? Aqui é um grupo seleto que sabe. No fundo do Mar Vermelho foram encontradas essas rodas. Tem mais uma aí, Nancy. Olha isso aqui. Corais sendo formados em torno de eixos de carruagem. Por que é que nós não sabemos disso? Por que é que isso não vira notícia? Por que não vira notícia? O que é que está por trás disso? Quem é que controla a informação, o currículo, o curso? Por que uma criança de 5, 6 anos não pode ficar impactada com essas informações? Oh, então a Bíblia é verdade. Eles atravessaram mesmo o Mar Vermelho. E o povo judeu ficou liberto, mas as carruagens de Faraó foram submersas mesmo. Uau! O que isso promoveria nas nossas crianças? O que isso promoveria? Fé. O que mais? Amor a Deus, princípios. O que mais? Integridade. O que mais? Busca pela razão da sua própria existência. A busca pelo Criador. O que mais? Tem uma palavrinha que eu não ouvi ainda. Quem disse? Pesquisa, curiosidade, desejo de pesquisar. Maurício é um pesquisador, né? Alguém que ama o saber. Reflexão, transformação, convicção, certeza, constatação. Esperança, uma formação mais completa, não sou um alienado, eu sei que tem coisas que estão acontecendo, posso até questionar, etc., mas eu sei, está lá, é fato, por que isso é sonegado? O que é que isso geraria? Tem uma palavrinha que eu não ouvi ainda. Cosmovisão, sim. Busca pela verdade.
Mas tem uma palavrinha que é fundamental, geraria temor. Temor, concordam? Porque há um ser soberano que se revelou nas Escrituras. E olha aqui, evidências de que o que está escrito lá não é conto de fadas. Vamos ver mais uma. Olha isso, quem já viu essa imagem? Só a mãozinha, né, lá atrás. É a minha filha que está lá? Olha lá, preciosa. Muito feliz de ter a minha filha hoje aqui com a gente, a Leilane, desenhando ali. Ela está fazendo um resumo, depois ela vai mostrar para vocês como é que ela está captando essas ideias aqui. Só a Leilane que viu esta foto, mas alguém viu, né? The Real Mount Sinai. Dr. Paul Gelli falou disso na minha casa, em 2016. Ali, a gente tomando um lanche no dia do meu aniversário, e ele começou a falar disso. E depois que ele foi embora, eu corri procurar um monte lá na Arábia Saudita, escondido, com cercas elétricas, que as pessoas não conseguem chegar, e o monte é todo negro no alto, aquelas rochas escuras, como se algo realmente sobrenatural tivesse escurecido aquelas pedras do alto e mais claras embaixo. O monte está cercado por algumas coisas, cerca elétrica e tal, não ali tão perto, um pouquinho mais longe, mas na base do monte tem uns desenhos de bezerros, fazendo referências, provavelmente, ao bezerro de ouro. Mais uma. E essa outra rocha, lá no alto, que fendida de baixo para cima, exatamente no local descrito na Bíblia, onde jorrou água da rocha e toda a população do deserto foi dessedentada. Nancy, pode ir. Eu creio que a razão para que essas imagens não estejam em livros didáticos, não estejam na mídia, o Jornal Nacional jamais diz, olha o que foi encontrado, carruagem, aros de carruagem, rodas de carruagem no fundo do Mar Morto. Não, eles vão falar de violência, de crianças arrombando, de crianças entrando em escolas com metralhadoras e tal. Só um parênteses para fechar esse assunto. Uma vez eu participei de um evento na Secretaria da Educação, a convite de uma pessoa responsável pela FEBEM, antiga FEBEM. Eu estava com um grupo de alunas do Mackenzie fazendo um trabalho de psicologia dentro da FEBEM, era um trabalho de iniciação científica, e fui com as minhas alunas lá, as minhas orientandas, conheci o diretor, conversamos, ele nos convidou para um evento que seria realizado na Secretaria da Educação, com internos da FEBEM apresentando música, dança. Tinha um coral, tinha música instrumental e, claro, que tinha um aparato todo. Assim, os meninos chegaram com ônibus e apoio, né, policiais de apoio e tal, e chegaram. E eu fiquei ali até 10 e tanto da noite, assistindo aquelas apresentações, muito emocionada, algumas coisas muito interessantes. E eu voltei para casa. Não era nenhum grande show, né, na limitação das crianças, mas com professores voluntários, outros contratados, trabalhando com a cultura, com as crianças. E eu cheguei na minha casa, estava passando em todos os noticiários ali um desses ataques de uma criança de 12 anos na Alemanha, que entrou, no subúrbio da Alemanha, entrou numa escola e metralhou algumas pessoas lá, professores e colegas, e nenhuma informação sobre os meninos da FEBEM que estavam fazendo uma apresentação cultural na Secretaria da Educação. Por quê? Qual é o foco, né? Por que eu decido que isto é notícia, isto aqui não é? O que é que nós queremos moldar na população ao decidir que isso é notícia e dá detalhes, e repete, e vê mais detalhes, e muda de canal, está passando de novo, muda de canal, está passando de novo. E isso aqui não, crianças tocando violino, crianças da FEBEM tocando violino, isso não interessa para a população. Acho que pela mesma razão que não são mostradas aquelas figuras que nós já vimos, e que me levou a escolher essa imagem de majestade, de grandiosidade, né?
Que eu não consigo ler o que eu escrevi ali agora. Pode ler, Nancy. Apenas duas maneiras de encarar todas as áreas da vida. Isto. Sabia que eu queria relacionar essa com a seguinte. Nós colocamos isso para pensar que, olha essas montanhas imensas, olha essa beleza, né? Não é breathtaking, né? De tirar o fôlego quando nós olhamos tudo isso, mas só existem duas possibilidades, duas formas de olhar para essa maravilhosa cena que nós vemos. Pode ir adiante, ou nós vamos olhar pensando que há um Criador e vamos temer. E vamos dizer, Senhor, para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Existe um Deus que criou todas as maravilhas da natureza, todos os imensos astros. Eu não consigo, ninguém de nós, né? Nenhum de nós consegue, de fato, imaginar a amplidão do universo. Quando eu penso no Sol, na Lua, nas estrelas, nós pensamos no sistema solar, a gente está pensando numa partezinha. Para a gente é impossível dimensionar isso, mas é só uma partezinha do cosmos. Nós podemos olhar e dizer, o Senhor fez todas essas coisas, há um Deus que criou todas essas coisas, ou nós podemos pensar que tudo isso surgiu do acaso. Tudo isso surgiu do mero acaso. Houve um tempo na eternidade. O que é a eternidade? Um tempo, em algum momento, algumas pessoas dizem que o nada é eterno, né? Que o universo é eterno. Então, sempre existiu uma poeira cósmica, sempre existiu alguma coisa. Mas é tão absurdo pensar que sempre existiu, como é absurdo pensar que não existia e, de repente, passou do nada. Do nada surgiu uma coisa, gases, mas da onde? Do nada surgiu um aglomerado de alguma coisa que explodiu e gerou um Big Bang. Esse é um grande milagre. Um grande milagre é, do nada, surgir a matéria, alguma coisa. Mas tem um outro milagre, que é, do nada, a matéria, que não é vida, o inanimado, virar uma célula viva, uma célula simples. E o que é uma célula simples? Não existe isso, né? Os biólogos que têm estudado de verdade, seriamente, dizem que não existe uma coisa chamada célula simples. Para que seja uma célula viva, ela precisa ter tanta complexidade, ela tem que armazenar nutrientes, ela tem que transferir nutrientes, né, energia, ela tem que preservar, é uma série de coisas. Eu já vi uma palestra aqui no Mackenzie sobre isso, maravilhosa, mostrando que tem que ter pelo menos 16 coisinhas totalmente conectadas uma na outra para ser uma célula viva, simples. Mas, do nada, o que era uma poeira, talvez, né, uma coisa totalmente inanimada, virou uma célula viva. E essa célula viva, essa célula primordial, foi desenvolvendo, virou ali uma coisinha qualquer, uma ameba, que depois se desenvolveu, e depois surgiu um mamífero, e depois você e eu. Sim. Entendem o que as nossas crianças aprenderam? O que os professores de todas as disciplinas aprenderam ao longo de 1,5 séculos, ao longo de um pouco mais do que isso? Nós estamos tendo que optar. Não existe uma terceira via. Ou nós olhamos para a ideia de que há um criador do universo, há um designer, e a teoria científica do design inteligente está avançando com pesquisas e mostrando impossível o acaso dar conta de tanta complexidade. Impossível. Tem que ter uma mente inteligente por trás, tem que ter uma mente criadora, tem que ter um plano e um projeto. Mas toda a cultura de agora está fundamentada naqueles alicerces de que, do nada, surgiram estas coisas. E, do nada, por pura matéria e energia e tempo, surgimos nós aqui, estamos nós aqui. E aí nós não temos que prestar contas a ninguém. Não vamos prestar contas ao acaso, nós vamos prestar contas ao quê? Não há amanhã.
não há eternidade, não há futuro, não há um Deus criador a quem o ser humano prestará contas. Então, como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, tudo é possível. É nesse contexto que eu quero pensar sobre cultura da integridade. O que é cultura? Pensando em definir as nossas palavras-chave aqui, né? Pode voltar um pouquinho, não estamos aí ainda. Nós precisamos pensar em cultura. A palavra cultura significa quase que a mesma coisa que culto. Olha só, o radical para culto, cultivo, cultura, a raiz é a mesma. O Dr. Paul-Gelli diz que a cultura de um povo revela os seus deuses. Quais são os deuses da nossa cultura atual? Cultura, culto, cultivo. Lá, quando Deus criou o homem, de acordo com a narrativa bíblica, Deus mandou o homem fazer cultura. Tenha domínio sobre a terra, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves. Cultive, cultue, faça isso para expressar o que você é. O homem, feito à imagem e semelhança do seu Criador, deveria produzir cultura, deveria crescer, multiplicar-se, encher a terra. Esse encher a terra, de acordo com o Dr. Paul-Gelli, na Bíblia King James, versão King James, traduzida para o inglês em 1617, é uma palavrinha que não é utilizada muito no inglês mais moderno, que é a palavra replenish. Significa reorganizar, repaginar, né? Homem, repagine a terra, cuide da terra, transforme barro em tijolo, tijolo em catedral, faça cultura. Transforme sons em música, em harmonia, em melodias. E é a cultura que foi começada no Éden. Era uma cultura centrada numa ordem, centrada numa palavra, centrada numa pessoa, que era o próprio Criador. Ninguém lá tinha ouvido falar ainda em evolução, em acaso, né? Mas essa cultura centrada no culto, centrada na obediência às regras, centrada na obediência às normas. Eu estou falando de regras e normas da própria natureza, as leis da física, as leis da matemática, as leis da biologia, porque no contexto da criação tudo foi feito com ordem, segundo a sua espécie. Esse cultivar, esse cultuar exigia liberdade, exigia criatividade. O homem estava livre para aplicar a sua capacidade criativa, para aplicar a sua capacidade de raciocínio, de planejar, julgar e agir. O ser humano estava habilitado para fazer pesquisa, dar nome para os animais, tem que investigar, tem que ver as semelhanças, as diferenças. O homem podia pesquisar e fazer cultura, e ele tinha um vínculo com o Criador, que o visitava na viração do dia. Mas o que acontece lá, de acordo com o relato bíblico? Aparece uma voz dizendo, não é bem assim, né? O que esse seu professor está dizendo não faz muito sentido. Parece uma voz alternativa, um professor alternativo dizendo assim, não, tem um outro jeito, você não precisa todo esse esforço, né? Pesquisar, investigar, descobrir, tem um jeito mais fácil, né? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que você vai ficar sabendo de tudo. Estou exagerando? Mas existia uma voz dizendo, vocês vão ser igual ao professor, vocês vão saber tudo, igual a ele, vão saber tudo rapidinho, assim. É só comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu já vi algumas pessoas dizendo, estranhamente, que essa ordem bíblica ela era assim, Deus não queria que as pessoas comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele não existe. Já ouviram um absurdo maior que esse? Eu vi debatedores falando outro dia sobre isso. Deus não queria que o povo soubesse que Deus não existe. Por isso ele deu essa ordem, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão saber que eu não existo. Faz sentido? Não faz sentido, mas a gente ouve esse tipo de informação assim. Gente, Deus não disse, vocês não podem conhecer, só eu que vou conhecer todas as coisas. Ele disse, vocês não podem conhecer.
sem mim. Vocês não podem buscar conhecimento sem a revelação, sem essa parceria. Né? Vocês não conseguem, vocês não dão conta. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é dizer, eu não preciso dele, então eu vou ficar com o meu conhecimento limitado aqui, né? O meu conhecimento do meu tamanho, conhecer o bem e o mal dentro da perspectiva humana. E Dr. Paul Gelli diz que só existem duas perspectivas do conhecimento, né? E da educação e, portanto, da cultura, que é a ideia de que há um Deus, há um Criador, e muitas coisas são possíveis de serem conhecidas pela pesquisa, pela busca, né, pelo mergulhar intencional, apaixonado na pesquisa, mas tudo isso é nada diante da imensidão a ser conhecida, diante da imensidão do conhecimento. Então, a revelação vai ser sempre bem-vinda. E quando estamos pesquisando algumas coisas aqui, de repente vem uma revelação aqui, eu consigo saber alguma coisa a mais que eu jamais chegaria por mim mesma, mas ainda tem um universo inteiro para ser pesquisado, para ser descoberto. Só o Criador conhece todas as coisas. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Uns vão mergulhar na pesquisa de uma célula, de um nada, como diz Blaise Pascal. Outros vão mergulhar na pesquisa da imensidão, dos astros. E tanto a imensidão quanto o infinitamente pequeno, minúsculo, invisível ao olho nu, as nanotecnologias, tanto o imenso quanto o imensamente pequeno, infinitamente pequeno, é demais para nós, para cada um de nós. Nós precisamos que um cuide disso, outro cuide daquilo, um estude bem isso, outro estude aquilo, e nós, juntos, vamos ficar um pouco mais informados, mas nós não damos conta de tudo. Parece que a vertente de que Deus criou um homem adulto e que deu a ele ordens e que deu a ele missão para conhecer o universo e que a revelação natural, as leis da natureza seriam conhecidas pela pesquisa, mas que haveria uma revelação sobrenatural, né, uma revelação de alguém que fez, né, do autor de tudo, sempre ali permeando essa busca. Parece que isso é menos racional do que a ideia de que tudo veio do absolutamente nada e que o homem é capaz de conhecer tudo por ele mesmo. As consequências nós já temos visto, não é? Vamos falar um pouquinho de como esta visão bíblica de conhecimento e de evolução de todas as áreas da vida pode nos ajudar aqui. Algumas informações aqui, eu coloquei ali referente à família, clãs, cidade, estado e tal. Tudo isso tem no capítulo do livro Educação e Personalidade, a dimensão sócio-histórica da educação cristã. No meu capítulo, breves considerações sobre a história da educação cristã, eu trouxe um autor que é pouco conhecido, chamado Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges escreveu um livro chamado Cidade Antiga. E o Coulanges diz uma coisa interessante, um livro escrito por um antropólogo, na metade, acho, segunda metade do século XIX, e o Coulanges diz que a primeira palavra que pode ser traduzida como família, ela tem um significado literal de aqueles que se reúnem em torno do fogo sagrado. Olha que curioso isso. Família, no contexto da cidade antiga, não é o pai, mãe, a filha, o filho, o vô, a avó, mas é uma comunidade religiosa. E qual é a característica dessa comunidade religiosa? Para o Coulanges, a filha, né, a menina nascida na casa, ela não participa da adoração, porque ela vai se casar e ela vai adorar os deuses lá da casa do marido. Então, os deuses de uma família são diferentes dos deuses da outra família, e as filhas são mantidas alheias a esse culto, porque elas profanariam o culto familiar ao deixarem o Deus da família e se unirem a uma outra divindade. E isso está ligado à herança, né? As meninas não tinham herança, porque os filhos é que ficam em torno do sagrado daquela família, as filhas vão herdar lá com a outra, com os deuses do marido. O Coulanges diz que há um momento em que uma família
tem a sua divindade, outra família tem a sua divindade, mas há uma aliança entre as famílias. Essa aliança por necessidades múltiplas. Por exemplo, há uma peste lá naquela família, uma peste nessa família, sacrificam-se aos deuses de lá, aos deuses daqui, não resolvem, não tem que ter uma divindade maior do que o Deus deles e do que o Deus nosso. Vamos nos juntar e vamos realizar aqui um culto, alguma coisa para essa divindade que a gente não conhece. Surgem os clãs, alianças de famílias, surgem os clãs. Mas a situação evolui e, de repente, uma seca, uma calamidade, alguma coisa desse nível, e vários clãs entendem que há uma outra divindade e forma-se a tribo. E aí uma frase do Colanges é: da mesma forma como surgiu a tribo, surgiu a cidade. Em algum momento, várias tribos entendem que tem que ter uma divindade superior à tribo X, Y, A, e nós precisamos apaziguar essa divindade, cultuar, reverenciar, para que acalme essa situação. Às vezes, por guerras, né? Uma tribo vence a outra, a tribo vencedora diz que o seu Deus é que prevaleceu, a outra tribo se submete, mas, às vezes, em alianças. Né? Não é o meu Deus, nem o Deus da tribo X que vai nos dar vitória nessa guerra. Tem um Deus maior. Tem um Deus. Nessa linha evolutiva da perspectiva do Colanges, há uma quebra. Ele diz até os impérios surgem como instituições religiosas. O imperador é rei, muitas vezes o imperador é Deus, os reis são divindades, e abaixo deles estão tribos que têm seus deuses, que não são respeitados por todos, são deuses inimigos, mas tem um Deus maior, que é reverenciado. Dentro das tribos tem divindades múltiplas, mas tem o Deus da tribo e os deuses particulares dos clãs. A Bíblia fala disso quando fala dos ídolos do lar, dos deuses do lar. E o Colanges diz o seguinte: há uma ruptura nisso quando um Deus que não é inventado, criado por nenhuma tribo, por nenhuma cidade. Lembre-se que os deuses da cidade-estado são deuses também que estão acima dos deuses tribais. Não é o Deus do império, não é o Deus dos caldeus, dos amorreus, dos egípcios. É um Deus que se diz Deus de toda a terra e que aparece a Abraão e que diz: sai da tua terra, sai da tua cultura, deixa os seus deuses, deixa os deuses dos caldeus, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Há o início de uma nova cultura nesse contexto, e que aí é um estudioso, né, o Fustel de Colanges, que está dizendo que é uma ruptura tão radical, porque é a primeira vez que surge a ideia de que todos os seres humanos são iguais. Iguais no sentido de terem sido criados todos pelo mesmo Deus. Não é mais o Deus que criou aquele grupo que é inimigo do Deus que criou este grupo. É um Deus que criou todos os homens. Os seres humanos são todos feitos à imagem e semelhança de um único Deus. Essa cultura hebraica, estou com dificuldade de ver aqui, deixa eu me distanciar um pouquinho dali. É dessa ideia de cultura nascida desse contexto de um indivíduo. Pensem que é um indivíduo, é um homem, é um ser humano que sai com a esposa, com o sobrinho. Uma pessoa, ele vai moldar toda uma cultura. Né? A ideia de que o povo hebreu surge nesse contexto, os descendentes de Abraão vão para o Egito, um grupo de 70 pessoas. Lá no Egito se multiplicam, viram uma grande multidão, se tornam escravos. Esse grupo de escravos sai, perambula pelo deserto durante 40 anos, entra na Terra Prometida. Nesse contexto agora de uma terra que não é deles, eles já têm leis. Lá no deserto, eles receberam a Constituição da nação de Israel, com ordenanças muito claras, muito específicas sobre vida, liberdade e propriedade. Os 10 mandamentos falam exatamente sobre isso, sobre vida, sobre liberdade, sobre honra, a família, sobre propriedade, não cobiça coisa do outro, não cobiça o servo, não cobiça a propriedade, o campo. E é toda essa escritura hebraica, com os livros históricos, proféticos, ou com as leis
Tudo isso é traduzido para o grego no ano 250 a.C. Olha lá a tradução chamada Septuaginta. Muita coisa que eu ensinei nas minhas aulas de ética e cidadania aqui no Mackenzie não faziam sentido para mim enquanto eu não entendi essa linha do tempo até o início da era cristã. Inclusive, nós utilizávamos aqui, não sei se ainda utiliza, o professor Robson ainda leciona ética e cidadania, um vídeo de uma gurua da educação e da filosofia no Brasil, que ela dizia assim, antes dos gregos e romanos não havia lei, havia poder, não havia lei. E o poder era encarnado na figura do governante. A figura do governante era o critério para a guerra, para a paz, para a vida, para a morte, para a justiça e para a injustiça. E os gregos e romanos inventaram a lei. E aí ela continua dizendo, mas no início do cristianismo, o cristianismo destruiu isso, porque no cristianismo o poder volta a ser a figura do governante é que encarna o poder, a figura do governante é que é o critério para a guerra, para a paz. Não, eu achava aquilo um pouco estranho, um pouco desconfortável, ao utilizar aquele vídeo em sala de aula, mas eu não tinha noção do que é essa linha do tempo. Quando surge um período que é chamado de iluminismo ateniense, ali com Sócrates, Platão e Aristóteles, toda a escritura hebraica está pronta. Todos os livros da escritura hebraica, do chamado Velho Testamento, estão escritos e prontos já há pelo menos um século antes desse período de efervescência cultural na Grécia e mais tarde em Roma. Por que é que a gente não fica sabendo disso? E aí, quando entendemos que no ano 250, um grupo de 70 sábios ali na cidade de Alexandria traduzem a escritura hebraica para a língua grega e há uma interpenetração cultural. Palavras no grego são criadas para traduzir uma palavra hebraica que não tinha similar no grego. E nós temos aí essa cultura hebraica penetrando, permeando o imaginário grego. Vamos dar um salto aqui. No ano 27 a.C., surge o Império Romano, né? O Império Romano invadindo, tomando conta, inclusive, da cultura grega, agora vem para o Império Romano, eles conquistam a Grécia, mas eles levam os mestres gregos para ensinar em Roma, ensinar nas cidades onde o Império Romano vai chegando, e o cristianismo se espalha. O apóstolo Paulo escreve aquelas cartas preciosas para várias igrejas e etc. O evangelho vai se direcionando no sentido do Ocidente, mas nós temos um marco para entender a nossa cultura ocidental no ano 432. Eu vou passar rapidamente aqui, porque eu tenho imagens. Isso aqui eu fiz um resuminho para vocês fotografarem, copiarem, se quiserem, mas eu tenho imagens aí para frente que fala de cada um desses momentos históricos. Vamos para o seguinte. Eu falo já de Patrício e dos outros. No ano 800, né, nós temos um marco significativo aí, 1215, todos esses personagens. Então, fotografem aí, se vocês quiserem, e vamos adiante. Podemos ir? Ok. Volta lá, aqui. Partindo aqui do 432, que é determinante para nós entendermos, inclusive, direito, leis, liberdade. São Patrício. Quem é que já ouviu falar de Patrício? Só vi uma mão, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que vocês já ouviram? Só a festa de St. Patrick Day. Todo mundo de verde, trevo de 4 folhas, né? Hã? Seu aniversário? 17 de março, aniversário do São Robson. Ou não, desculpa, do professor Robson. Então, o que é a história de São Patrício? Acho que eu não resisto aqui à tentação de perguntar quem é que sabe um pouquinho mais, além de ter ouvido falar. Quem é que sabe do São Patrício? Quem é que diz alguma coisa para os colegas aí sobre ele? Patrício foi um missionário, né, enviado à Irlanda. Ele que levou as primeiras nuances do Evangelho para lá.
Sim, mas e antes? Antes dele ser missionário na Irlanda? Estou vendo ex-alunas aqui, eu estava assim, ai, a Júlia sabe, a Júlia sabe. Hã? Ah, tá vendo? Sempre é bom voltar, né? Sempre é bom voltar, porque uma aula. Então, anotem aí, porque eu quero que vocês saibam, tenham domínio disso, e contem para crianças, contem para os pastores, contem. Nós precisamos saber. O Dr. Paul Gelli, todo cristão precisaria saber com muita clareza guardar essa data, 432 depois de Cristo, é uma data fundante para o Ocidente. Patrício, nesse ano, ele escreveu um livro que tem assim, os fundamentos de governo com base na lei de Moisés. Mas, antes disso, eu perguntei antes, né? O Patrício era um inglês, um jovem inglês, com 16 anos, ele foi raptado por piratas irlandeses, ele foi levado para a Irlanda como escravo, ele ficou 6 anos como escravo na Irlanda. Ele enfrentou aqueles druidas, os feiticeiros, tinha sacrifício humano na Irlanda, mas tinha uma semente do evangelho lá. E o Paul Gelli disse que a carta aos Gálatas foi escrita aos celtas. Já pesquisei isso, a relação entre Gálatas e celtas. E ele diz que a carta aos Gálatas é a primeira porção da Bíblia traduzida para a língua de um povo. Ela foi traduzida na língua céltica e que há evidências de um cristianismo lá nessa região da Irlanda antes do Patrício chegar, que provavelmente apóstolos tenham chegado lá antes dele. Mas, quando ele chega, aquela cultura mística, né, de culto aos mortos, aliás, eu vou lembrando do Paul Gelli, eu fico impressionada, assim, com vontade de falar tudo o que eu aprendi dele, né? Ele diz que a fogueira. O que é fogueira em inglês? Qual que é a palavra em inglês para fogueira? Quem é que sabe? Lembra ossos? É fire bones, é queima de ossos. Porque eles queimavam ossos, eles faziam fogueiras com ossos mesmo, né? Sacrificavam a pessoa, depois queimavam os ossos. E fogueira era queima de ossos, fogueira não era queima de madeira. Essa ideia de muito misticismo, de sacrifício humano e tal, era a realidade que o Patrício encontrou. Ele ficou 6 anos como escravo e, depois de 6 anos, ele conseguiu fugir milagrosamente. Ele volta para a Inglaterra, ele estuda teologia, ele não consegue esquecer da Irlanda. Uma imagem que o atormentava, que o perseguia, que o desafiava, na verdade, era: passa a Macedônia e ajuda-nos. O sonho que Paulo teve, né, a imagem que Paulo teve. E ele sabia que ele tinha que voltar para o lugar do seu cativeiro, e ele se tornou missionário, foi para a Irlanda. Lá na Irlanda, ele escreveu esse livro, o rei se converteu, mais de 120 mil pessoas foram batizadas. Olha a importância de um indivíduo. E ele abriu escolas, ele abriu, né, hospitais, o que nós poderíamos chamar de hospitais, lugares para tratar dos doentes, mas ele influenciou poderosamente as leis, a organização da nação. Foram sendo banidas essas práticas de sacrifício humano, e ele foi organizando a cidade, a nação irlandesa, com base no que Moisés tinha dito. A gente vê já como é que era essa forma de organização. Um livro que ajuda a ter um pouco dessas informações é esse livro, Como os Irlandeses Salvaram a Civilização Ocidental. É um livro esgotado, só tem em sebo, e ele traz muitas informações sobre como os mosteiros irlandeses preservaram a literatura num tempo em que, no continente, os livros eram queimados, as bibliotecas destruídas, né, no período da invasão dos bárbaros. Seguinte, Nancy. Aqui nós temos já um herdeiro da família real irlandesa que se transforma num missionário e vai para a Escócia. Traduz o texto de Patrício para o escocês. E eu pensei que estava nesse slide, mas não está. Eu preciso fazer uma
um parênteses aqui, dizer o que é que o Patrick colocou em prática lá na Irlanda. Lembram que Moisés recebeu do sogro a orientação para não tentar ser um faraó? Não tenta governar o povo no deserto como o faraó governava no Egito. Qual era a orientação que Jetro deu para Moisés? Escolha homens sábios. Está no anterior? Está lá? Eu não estava vendo. Isso mesmo, está lá. A ideia de que os hebreus deveriam escolher homens para governar sobre grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100, de 500. Só chegaria a Moisés aquilo que não houvesse mais instância de apelação, né? Já passou por todos os supremos tribunais, aí vai ser julgado por Moisés. Mas até chegar ali, as pessoas deveriam conhecer a lei, e a lei deveria ser aplicada num contexto de autogoverno. Não são 10 pessoas, são 10 famílias, a chamada neighborhood, a vizinhança, onde houvesse 10 famílias, o chefe de família que conhecesse melhor as escrituras, ele deveria ser um juiz, ele deveria ouvir as queixas, né? Um pai não está conseguindo educar bem o filho, o filho não está obedecendo o pai, alguém comprou e não pagou, o animal invadiu o campo do outro lá a pessoa não quer devolver. Aquilo que está no texto mosaico, as orientações legais, jurisdicionais do Velho Testamento deveriam ser aplicadas nesse sentido agora. É o que o Patrício escreve. Grupos de 10, grupos de 50, onde houvesse 50 famílias, deveria ter uma igreja, um sacerdote, e onde houvesse 100 famílias, deveria ter um xerife, deveria ter o desambiguador, aquele que conhece muito bem a lei e ele vai resolver as ambiguidades, as ambivalências que surgiram lá do grupo de 10, do grupo de 50, chega aqui no de 100. A cultura americana e a cultura inglesa, de um modo geral, ainda traz esses traços, né? A gente vê lá na Inglaterra locais assim, que chamam Lincolnshire, não sei o que ela share, esse share tem a ver com os counties, com os condados, com os grupos que já não é mais uma vizinhança de 10 pessoas, já não é mais uma vilazinha com 10 famílias, não é mais uma vilazinha com 50 famílias, é um condado, não é bairro, é alguma coisa maior que bairro, mas são administrações regionais. Percebem? É a palavra escrita, a palavra revelada lá em Moisés, que é a lei, e agora tem essas instâncias, essas esferas jurisdicionais. Ok, acho que eu cobri todo esse slide, podemos ir para o seguinte. O Columba, ele é irlandês, ele aprende com o Patrício, ele vai para a Escócia, ele traduz para o escocês, ele aplica isso no contexto da Escócia, essa mesma organização civil, essa mesma organização política, tendo a lei de Moisés com essa visão do Patrício como referência política ali. O seguinte, aparece no ano 890, pode clicar que tem que aparecer aí, 890, um rei na Inglaterra chamado o Grande, o único rei inglês que tem o título de The Great, que é o rei Alfredo. O rei Alfredo codifica os textos do Patrício, ele transforma isso, ele sistematiza um pouco isso. O que o Paul Gelli diz é que ele pega o texto do Patrício, que é muito fundamentado em Moisés, e ele traz um pouco de Gálatas, uma reflexão sobre o texto de Gálatas para esse código, quando fala de graça e lei, e ele organiza o Reino Unido, ele é chamado de o Grande porque é ele que unifica Inglaterra, Escócia e Irlanda, e a lei que unifica é chamada de os Códigos do Rei Alfredo, que a origem está lá no livro do Patrício. Esse texto do Alfredo está disponível na internet. A gente não consegue achar o do Patrício e do Columba também não, nunca consegui encontrar. Se encontrasse também em escocês, eu não sei como é que é esse idioma, mas em inglês, o do Alfredo, nós conseguimos encontrar. Pode seguir. O rei Alfredo, ele está ainda dentro de uma visão bíblica de que a terra é do povo, a terra é das famílias. Cada família deve ter terras
num tamanho proporcional à sua possibilidade de cultivo. E aí nós temos os barões. Os barões são chefes de clãs, várias famílias. Aqui é o que a gente poderia chamar de família estendida, não sei se dá para usar esse nome aqui, não. É provavelmente a família patriarcal mesmo, a família que tem os agregados e tal, são os pais de família que cultivam a terra. Então, eles vivem dentro de uma certa extensão de terra que é possível cultivar, que tem terra para os filhos, para os genros, tem terra para todo mundo. A terra é do povo. O rei administra dentro desta supervisão, mas tem um grupo de 10 famílias, 50, 100, e todo mundo cultivando a sua terra. Com a invasão dos normandos, isso muda. E surge a ideia de que a terra não... vem para o Reino Unido a ideia de que a terra não é do povo, a terra é do rei. O rei concede ao povo aquilo que ele quer. O rei concede ao povo aquilo que bem lhe parecer. Então, o rei vai se apossando, os barões, os chefes de família, os chefes dos clãs, vão perdendo terra. E aí, nesse contexto, surgem movimentos como Robin Hood. Já assistiram filmes aí? Robin Hood é escrito nesse contexto histórico em que dizem que o Robin Hood tirava dos ricos para dar para os pobres. Na verdade, é um movimento de tentativa de reaver a terra que os pequenos proprietários possuíam. E aí, esse rei, chamado João Sem Terra, é um rei que, em um certo momento, 1215, ele é encurralado mesmo, né? Ele é colocado numa situação bem difícil, porque é uma revolta dos barões, que são esses pequenos proprietários, e ele tem que assinar um documento que devolve direito de posse de terra para as famílias, que estipula que o julgamento deve ser feito pelos pares, e, enfim, todos os princípios de legalidade mesmo, todos os princípios de autogoverno, princípios de governo nessas pequenas instâncias, como o Patrício tinha escrito, eles são retomados, e é escrita a Carta Magna da Inglaterra, em 1215. Lamentavelmente, nós também não ficamos sabendo disso, não estudamos isso. O ano de 2015, a revista Veja publicou uma matéria, lamentavelmente eu joguei fora, perdi, na revista. Se alguém tiver coleção de revista Veja, aí, eu consegui uma de provavelmente junho ou julho de 2015, uma página da revista Veja falava da Carta Magna da Inglaterra que veio ao Brasil. Tem, professor Robson? Essa revista... Da carta. Muito restrito. E a carta veio, não sei se foi só a Brasília, deve ter passado aqui por São Paulo, nesse evento aí. Estava aqui uma cópia da Carta Magna. Uma cópia da Carta Magna. Pense, 800 anos da Carta Magna, fundamentada em princípios bíblicos, e nós não ficamos sabendo. Eu li na revista Veja a informação e dizia assim, a carta vai, mas que os princípios fiquem. Uma frase bonita, né? Como os princípios ficam se ninguém ouviu falar de quais princípios são esses? Então, 1215 é fundamental também para a gente entender, nós precisaríamos conhecer melhor esse documento, porque esse documento vai ser importante para as colônias americanas, para entender a liberdade política que surge no contexto cristão das colônias americanas e depois para a Constituição.